Olá, tudo bem? Eu sou a Maria e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura infantil. Existe uma dúvida, né, muito grande, o que a gente oferece para as nossas crianças enquanto leitura, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existe uma série de teóricos, né, uma série de pessoas falando sobre isso. E tem várias linhas de pesquisa falando sobre o que é melhor, o que não é bom, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, tem várias formas de categorizar, né? Ou seja, rotular. Acho que é isso, né? Alguns rótulos de como escolher um bom livro para criança. E eu vou citar algumas coisas para vocês, tá bom? Porque, assim, eu tenho um pouco de receio desses rótulos, né? Isso serve para criança, isso não serve para criança. Porque eu trabalho com uma outra linha que a gente já vai explicar para vocês já, como é que ela funciona, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, que tipo de literatura eu quero oferecer para o meu filho naquele momento, tá? Por que eu tô dizendo naquele momento? Porque os rótulos às vezes deixam a gente um pouco burra, sabe? Ah, isso é bom, aí eu ofereço só isso, né? Tem várias coisas boas, né? E assim, o que eu vou oferecer neste momento de leitura para o meu filho? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o momento, né? E o objetivo da leitura. Por que o objetivo da leitura? Eu posso estar lendo para me deliciar, eu posso estar lendo para aprender, eu posso estar lendo para estar simplesmente em contato com a arte, eu posso estar lendo simplesmente para sentir o fruir da arte. Então, tem várias, né, formas de se ler um livro e com a criança não é diferente. Tá? Então, o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem pessoas que escrevem porque amam escrever, porque amam a literatura e estão preocupadas, né? De alguma forma em disseminar isso no mundo e publicam as coisas que escrevem. Nós temos livros mais, embora ele seja uma literatura, mas é uma literatura mais assim mecanizada, né? Porque ela é mais pedagógica, sabe? Para ensinar alguma coisa, como as fábulas, por exemplo, né? As fábulas são textos que tem uma moral, para ensinar algo, tá? E hoje no mercado de livros a gente tem muita coisa assim, né? Que vai tratar, por exemplo, de questões étnicos raciais, de preconceito, de bullying, né? E N outras coisas aí que circulam no nosso mundo. Tá bom? Então constroem-se, né, escrevem-se obras literárias para poder trabalhar algum ponto específico, algum tema específico, né, alguma coisa que seja de relevância. Então são obras mais didatizadas, tá? Agora o que é importante pontuar é que em toda leitura a gente aprende, tá? Mesmo no momento de fruição, né, a gente está aprendendo alguma coisa, tá bom? E aí tem as polêmicas acerca do que a gente oferece para a criança, o que a gente não pode oferecer. Eu não posso dar Dom Casmurro para uma criança de 4 anos, né? Eu não posso, e a gente fica morrendo de dúvidas sobre o que é possível a criança ler. Será que esse livro aqui serve? E aí a gente corre lá atrás e vê, né? A indicação às vezes vem, né? Para criança de tantos anos, às vezes não vem, a gente tem que deduzir. A escola também passa por esse processo, né? Quando recebe o catálogo e tem que escolher as leituras que vão entrar ali na escola naquele ano. Enfim, isso é muita gente falando, né? O que é bom, o que é ruim, como que é melhor e como que é pior, e o que a gente deve dar para ler uma criança de 3 anos, uma criança de 5 anos, uma criança de 10 anos. Então, eu meio que uso uma metodologia, né? Que eu adaptei aqui, porque eu tenho crianças de 7, 8, 12 e 17 anos, né? 17 vai fazer daqui 4 dias 17 anos, o Pedro. Então, o que eu faço aqui? Eu uso um princípio de uma pesquisadora e escritora chamada Marisa Lajolo, tá? Quem tem curiosidade por esse tema, né? Leitor literário, a Marisa, eu gosto muito dela. Ela tem uma linguagem muito fácil, de fácil compreensão, né? Embora ela seja uma pesquisadora assim de altíssimo nível, a linguagem dela realmente é muito acessível.
né? E a Marisa Lajolo, ela tem uma frase assim que eu adotei pra vida, pra sair dessa neura de o que que eu escolho, o que que eu não escolho, o que que eu escolho, o que que eu não escolho, que é assim, quem classifica a leitura é o leitor. E essa frase assim é tão inteligente que aí eu tipo trouxe um alívio enorme, né? Porque imagina, a gente com crianças fica naquela loucura. O que que eu tomei para mim, tá? Como regra, eu presto atenção na temática do livro, tá bom? É claro que existem temas que não são apropriados para uma criança de 7 anos, né? Para uma criança de 8 anos. Eu me desapeguei dos formatos, né? O que seriam os formatos? Livro muito grosso, com letra muito pequena, ou que o livro tem que ser muito fino, tem que ser muito colorido. Eu me desapeguei desses formatos. Então hoje eu tenho muitos livros, né? A gente tem muitos livros. Aqui no apartamento pequeno não tem tanta coisa, mas eles têm uma estante no quarto deles com algumas opções, né? Bastante opções. Eu deixei boa parte das minhas coisas lá na minha mãe, porque quando eu mudei da casa para o apartamento não tinha como trazer, né? Eu tinha assim uma biblioteca inteira, mas tá tudo lá na minha mãe e eu tô estudando uma forma de trazer alguns, porque realmente eu tô com saudade deles. Então, enfim, desapeguei do formato, gente. Disponibiliza tudo que você puder. Isso é tão verdade que outro dia o Davi tem 7 anos, tava com o Morro dos Ventos Uivantes andando para lá e para cá. Ele ficou uns 2 meses. É o meu livro. E assim, ele lê muito pouco ainda, né? Ele não lê com fluência, mas aquilo era o livro dele. E ele carregava aquelas letras, né, bem pequenas para lá e para cá. Abria numa página qualquer, não tinha uma sequência de leitura, claro, né? Mas era o momento de leitura dele, é o contato que ele queria ter. Ele queria ter o contato com um livro mais denso, com mais letras, sem imagens, percebe? A gente tem que oferecer de tudo para eles. Então a frase da Marisa Lajolo realmente salvou a minha vida, principalmente de mãe, né? Porque de pesquisadora, de educadora, a gente já tem algumas noções do que deve ser feito. Mas enquanto mãe, porque a gente também é mãe, né? A gente fica nessa tensão o tempo inteiro. Então ofereça e deixe disponível tudo que você tiver e puder. Quem classifica a leitura é o leitor. É a frase assim, mais sábia que eu já ouvi. Tomara que essa frase da Lajolo também sirva para você e te ajude aí no processo de escolha de leitura para os seus filhos. Um beijo enorme, te espero no próximo passinho para a sua liberdade. Peraí que a mamãe vai desligar aqui, já vai fazer um coffee para nós, que eu também tô com uma fome lascada. Meu Deus, que horas são?